Seja bem-vindo à aula número 2 da Semana da Aceleração de Liderança. Hoje o tema é as 3 alavancas para a sua carreira. Meu nome é Felipe Sena, eu atuo há mais de 10 anos na área de gestão e liderança de equipe e durante essa semana eu estou te mostrando o caminho para você passar a ganhar 2 vezes mais e construir time de alto desempenho. Então, bora lá para o conteúdo de hoje. E antes de nós iniciarmos a aula número 2, vamos fazer aqui uma breve revisãozinha da nossa aula número 1, que foi exatamente as 3 travas, ou seja, aquilo que está travando a tua carreira. E dessas 3 travas, a terceira foi a que mais surpreendeu o pessoal. Então, gente, assim, ó, se vocês estão na aula 2 e ainda não assistiu a aula número 1, eu vou pedir para vocês pararem agora e voltar lá na aula número 1 lá e assistir toda ela. Mas por que isso, Felipe? Olha, esse conteúdo aqui ele foi construído de uma forma cronológica. Ou seja, pode ser o que a gente falar aqui fique um pouco de confuso para você, ou gere uma confusão desnecessária. Ou seja, é melhor você assistir a aula 1 para que você pegue todo o caminho do que a gente está falando aqui. Então, gente, volta lá, depois tu pega e assiste a aula número 2. Queria também agradecer a todas as pessoas que já estão tendo resultado. As pessoas já começaram a entender do que nós estamos falando durante essa semana. Olha só os comentários aqui. Então, gente, quer dizer o quê? Está fazendo sentido, as pessoas estavam travadas. A partir de agora, elas vão saber o que faz alavancar a carreira delas e é o tema de hoje. Então, gente, bora lá e vamos para cima. A primeira alavanca aqui, gente, eu chamo de network interno e network externo. Por que eu trouxe esse assunto aqui? Olha só, eu trouxe até uma reportagem aqui da Forbes, aqui é de uma executiva da Google, que ela fala um pouco do livro dela aqui, mas basicamente ela acaba reafirmando a necessidade que nós temos de pedir opinião para as outras pessoas. E comumente a gente pede opinião para as pessoas muito próximas de nós, né? Nós pedimos opiniões de uma rede social, nós pedimos opiniões de um lugar para viajar, mas uma coisa que às vezes nós precisamos de opinião e muitas vezes as pessoas que são muito próximas de nós não conseguem nos ajudar é justamente com relação à nossa carreira. Então, por isso é tão importante que você tenha um network interno e externo. Já vou explicar cada um deles. Porque normalmente as pessoas que são muito próximas de nós, nossos familiares, nossos amigos, eles não possuem todo o conhecimento necessário que nós precisamos para a nossa carreira. Então é muito comum nós pedirmos ajuda para as pessoas até que trabalham conosco, tá? Então, assim, gente, seguindo aqui, olha só, já vamos fazer aqui uma diferença entre network interno e externo. O próprio nome externo é muito lógico, né? Ou seja, são pessoas que estão externas ao teu ambiente corporativo, teu ambiente de trabalho, ou seja, outras pessoas que não trabalham contigo. E por que que é importante essas pessoas? Essas pessoas são importantes justamente para um momento, muitas vezes, de transição de carreira. As pessoas muito. E onde a gente encontra isso, né? Até para deixar um pouquinho claro. Nós encontramos isso muito em workshop, treinamentos que a gente tem que fazer, né? Então, é muito nesses lugares que nós acabamos desenvolvendo essa relação. Mas eu queria reforçar aqui principalmente o network interno. Por que que isso? Nós estamos falando aqui de como alavancar a nossa carreira. É importante sim ter o network externo, com certeza é, mas muito mais que o externo, o interno se torna mais importante e mais interessante para nós. Porque quando nós fizemos uma rede de conexão dentro do local de trabalho, essas pessoas tendem a nos impulsionar dentro da empresa. Como assim? Pensa assim, ó, quantas vezes vocês devem ter participado de, por exemplo, de eventos dentro da empresa de vocês? Vários, vários, né? E o que que acontece muito em vários momentos lá, não sei se com vocês acontece isso ou não, mas eu particularmente participei de muitos e sempre acontecia isso. Quando eles abriam um momento para perguntas e respostas. E quando eles abriam ali para perguntas e respostas, o que que era natural de acontecer? Um silêncio, eu diria um silêncio ensurdecedor, ia ficar estranho, né? Mas um silêncio assim onde ninguém pergunta nada, ninguém fala nada. E sabe que é nesses momentos onde você deve agir. Por quê? Naturalmente, a gente não tem uma quantidade grande de pessoas que têm aptidão da fala, ou principalmente aptidão de liderança.
E o que as pessoas mais procuram são pessoas para elas se espelharem. Me corrija se eu estiver errado, se não faz sentido para vocês isso. Se vocês não buscam referências de outras pessoas, até para como conduzir a liderança de vocês, a gestão de carreira de vocês, faz sentido, né? Então é nesse momento que quando uma pessoa, por exemplo, daquele círculo de pessoas lá, levanta a mão para falar algo ou para até trazer alguma situação que está sendo vivida, muitas vezes tu vai poder ser um porta-voz dessas pessoas, porque essas pessoas realmente não têm coragem de agir nesses momentos. E para ser mais, por isso que eu falo de network também interno e externo, mas de forma estratégica, muitas vezes vocês vão ter ali os seus supervisores, os seus diretores, que eles vão lembrar daqui a pouco daquela pergunta ou do questionamento que tu fez. E se de alguma forma naquele momento tu ainda conseguiu trazer alguma sugestão, alguma melhoria de forma construtiva para a empresa, o teu nome começa a rodar nesse círculo de pessoas mais estratégicas. O que eu queria só desmistificar aqui com vocês, para não soar estranho, muitas pessoas chamam isso também de puxa-saco. E eu já quero aqui mostrar uma diferença gritante que é, né, a questão de ser puxa-saco ou não puxa-saco. O que é o puxa-saco? Bota aí no comentário vocês aí, o que para vocês é uma pessoa que é puxa-saco. Vou dar uns 10 segundinhos aí. Pensa comigo. Eu vou dar minha versão. Pessoas que são puxa-saco, geralmente são pessoas que não entregam resultado. Elas são pessoas que falam que fazem, mas elas não fazem. E por isso, muitas vezes, é confundido quando uma pessoa que entrega resultado, ela está disposta a fazer uma melhoria dentro da empresa, ser confundido com uma pessoa puxa-saco. Mas não, essa é uma pessoa que ela entrega resultado. E ela precisa sim ter essa conexão com os supervisores, com os líderes, com os donos das empresas, para que as coisas de fato melhorem. E a partir do momento que tu é uma pessoa que resolve problemas que existem dentro da empresa, tu acaba sendo uma referência para essas outras pessoas. Tu entende então que para te assumir uma posição de liderança, não necessariamente tu precisa ser líder, ou seja, ter a função oficial de líder. Tu precisa sim ter uma postura de liderança, ou seja, ações de liderança. Então aqui a gente já tem uma divisão muito clara do que é uma pessoa puxa-saco e uma pessoa que tem um network estratégico. E eu vou fazer um desafio para vocês e até mesmo uma pergunta antes. O dono da empresa sabe quem é vocês? Ele conhece vocês pelo nome? Muitos podem dizer que sim, mas eu garanto que boa parte vai dizer que não. E isso é preocupante, porque se tem uma pessoa que pode fazer realmente alavancar a tua carreira dentro da empresa, é o dono da empresa. Logicamente que através de outros pares, de outras pessoas que estão na empresa, ele vai pedir opinião para essas pessoas. Mas o dono da empresa precisa te conhecer, ele precisa saber. Eu vou lançar um desafio aqui que pode ser até mesmo desconfortável para vocês, mas eu vou fazer isso porque eu tenho certeza que isso vai fazer já uma diferença gritante para vocês. Que é no momento que vocês conseguirem e tiverem a possibilidade de se apresentar para o dono da empresa. Como a gente faz isso? Prazer, meu nome é Felipe, eu atuo aqui na tua empresa há 10 anos, 5 anos, 1 ano, e eu estou buscando me desenvolver, estou buscando meu desenvolvimento pessoal, e eu quero sim, dentro da tua empresa aqui, atingir resultados que façam com que a empresa cresça, mas que eu também possa ter o meu desenvolvimento pessoal, porque eu busco alcançar a vaga X. Então, queria agradecer, obviamente, a oportunidade de estar trabalhando aqui na empresa, mas eu gostaria que você soubesse que você tem uma pessoa que está disposta a fazer com que a empresa tenha resultado e também quer crescer dentro da empresa. Parece muito sim do jeito que eu estou falando, né? Mas, gente, treinem isso. É importante. E se vocês ainda tiverem uma dificuldade, Felipe, acho que é muito difícil conseguir chegar no dono da empresa. Mas faz isso com o teu supervisor, o teu gerente. Faz esse teste, depois vocês voltam aqui e comentam de novo para mim ou me chamam lá nas minhas redes sociais. E aqui, desculpa, um velho ditado, né? Quem não é visto não é lembrado. Então, pessoal, sejam vistos, mostrem seus resultados para quem de fato precisa
enxergar o teu resultado. Aquela história de fazer para inglês ver, não adianta, não serve aqui. Por isso que o network, tanto interno como externo, ele é uma alavanca para a tua carreira. E é importante entender como construir isso. É preciso construir isso. Quem são as pessoas dentro da empresa que podem, de fato, alavancar a tua carreira de forma estratégica? Comecem a pensar isso a partir de hoje. Fez sentido, gente? Comenta aqui se faz sentido, tá, gente? Então, que daí para mim tá, pelo menos para mim faz muito sentido e foi o que transformou minha carreira fez, né? Para quem assistiu a aula 1, fazer eu sair lá de auxiliar de faz tudo, gosto de usar essa frase, para me tornar projetista, depois gerente de operações e me tornar sócio da empresa. E sair de um salário lá de 1.500 para um salário médio de 14 mil reais por mês. Sem formação técnica, sem uma experiência prévia de liderança. Quem acompanhou a aula 1 vai entender o que eu estou falando. E volto a dizer, se você está só na aula 2, volta para a aula 1 para pegar todo o contexto que a gente está falando aqui. Beleza, gente? Vamos aqui então para a nossa alavanca número 2. Tenha um sucessor. Geralmente, quando eu entro nesse ponto aqui, o pessoal fica meio assim comigo. Felipe, mas como assim ter um sucessor? Se eu tiver um sucessor, teoricamente eu vou acabar saindo da empresa. Dá para pensar por esse ponto de vista. Mas aqui nós estamos falando de pessoas que buscam ter resultado e que estão dispostas a dar resultado para o negócio. E aqui existe algumas leis do universo de reciprocidade. Quando tu é uma pessoa que entrega resultado para a empresa, tu pode ter certeza que quando você não está, a tua falta, ela gera um desconforto muito grande, às vezes até na operação da empresa. Faz uma reflexão comigo, para vocês saberem o nível que vocês estão aí de. Eu falei um pouco disso na aula 1. O nível, entre aspas, de importância que vocês estão dentro da empresa. Se vocês faltarem hoje, amanhã, a empresa gira tudo de forma orgânica? Sim, não? Se sim, espero que você que tenha criado todo esse processo. Se não, ponto de alerta. Você tem que se tornar insubstituível, contra-intuitivo também. As pessoas falam, todos somos substituíveis. De fato somos, mas a gente tem que buscar ser insubstituível. No ponto de ser importante. Não que as pessoas dependam de ti para fazer as coisas, mas que você seja importante, ou seja, eles sintam a tua falta. Então, como eu estava falando ali, ó, tem um sucessor. Tem uma frase que, na verdade, é de um amigo meu, que provavelmente não é dele, ele deve ter pego na internet também, e eu vou usá-la aqui com vocês. Sucesso para um líder é sucessão. Um líder que não tem sucessor não tem sucesso. Ou seja, um líder que não tem sucessor, ele está fadado ao fracasso. Entenderam, gente? Vou repetir, ó. Sucesso para um líder é sucessão. Sem sucessão, um líder não vai ter sucesso na carreira. Guardem essa frase aqui que eu estou dizendo para você. Por que é tão importante, então, Felipe, eu ter um sucessor? Porque todos crescem, gente. Quando nós começamos a entender que tão quão mais importante que a evolução do nosso desenvolvimento é que a tua equipe acompanhe isso. Porque senão você vai ter uma equipe dependente de vocês. E quando tu tem uma equipe dependente, quem não cresce na empresa é tu. Porque pensa pela lógica, gente, é uma coisa tão simples e tão óbvia, mas é preciso ser dito para que vocês entendam e abram um pouco esse horizonte, dê um zoom out naquilo que vocês estão vivendo hoje. Porque pensa comigo, como que a empresa vai te botar num outro cargo se é o momento que te tirar de onde está dando certo, eles não vão ter uma pessoa para substituir? Aí vocês vão me dizer, mas isso é papel da empresa, Felipe. Eu vou dizer, não é. Porque quem está interessado em alavancar a carreira, alavancar a tua liderança, alavancar, enfim, a área que tu queira chegar na empresa, é você. Não é a empresa. A empresa está funcionando, gente. A empresa segue funcionando. Contigo ou sentigo, como tem uma velha brincadeira, né? Então, gente, busque ter
o desenvolvimento de pessoas abaixo de crie os teus pares. Porque elas são pessoas que são a tua base depois também. Se tu tá hoje líder e vai virar um supervisor, concorda que o supervisor ele tem que ter os líderes como base para que a gestão dele de forma geral funcione bem? Fez sentido? Felipe, mas dentro da empresa, eu não tenho pessoas que tenham o perfil que eu tenho de liderança. Eu não tenho pessoas que daqui a pouco tenham a capacidade que eu tenho. Eu tenho um nível. A minha equipe é muito ruim, Felipe. Hoje, se não sou eu, as coisas não andam, Felipe. As pessoas dependem que eu esteja lá. Sabe como é que a gente quebra isso? Eu tirava. Lógico, não eram todos os dias, a gente era em períodos, principalmente quando eu sabia que eu queria fazer alguma transição de carreira ou algum movimento diferente dentro da empresa. Eu entrava no LinkedIn 10 minutos, 10 a 15 minutos por dia, procurando pessoas que possivelmente, dentro daquela estrutura que eu montei, eu precisaria, ou seja, peças que daqui a pouco eu realmente não tinha na empresa. Eu pesquisava no LinkedIn, me conectava lá, né? E muitas vezes também, gente, eu fazia entrevista com pessoas que eu gostava do perfil e até achava que por algum motivo seria um pouco mais difícil de ela entrarem na nossa empresa, pela questão às vezes salarial e tudo mais, né? Mas mesmo assim eu fazia essas reuniões, porque era um momento de conexão. Entendem por que a gente começa com uma alavanca de network, depois a gente vem com uma alavanca de sucessão? Tudo isso está interligado. Uma coisa, uh, até de certa forma, independe, mas depende. É meio complicado, é meio controverso o que eu estou dizendo, mas as duas coisas juntas se conversam a ponto de tu conseguir realmente atingir os objetivos que tu está buscando na tua carreira. Então, gente, use essa dica. Se hoje você tem uma dificuldade de equipe, a tua equipe não é boa aos teus olhos, faz isso. E lembre que também é papel teu melhorar o desempenho dessa equipe. Lógico que vocês vão ter minha ajuda para isso, né? Fez sentido aí a alavanca número 2, gente? Fez sentido? Bota nos comentários aí. Show? Vamos agora, gente, para nossa alavanca número 3 aqui. Nossa, a gente já está na 3, gente. A gente vai se empolgando e vai falando, né? Aí, a nossa alavanca número 3 aqui, gente, é seja um intraempreendedor. Aí vocês vão olhar assim, o Felipe, o que é um intraempreendedor? É um empreendedor? Já vamos lá. Intra, deixa eu pegar aqui para aparecer bem na imagem. Intra mais empreendedor. Intra, obviamente, para quem não tem o conhecimento, mas vem de dentro. Ou seja, um empreendedor dentro. Então, o que, que é? É quando você se torna um empreendedor dentro da própria empresa. E eu já vou adiantar com vocês. Vocês já são um intraempreendedor. Quer dizer que vocês já estão com pelo menos uma das alavancas já acontecendo. Sério, Felipe? Sério. Porque o intraempreendedor é aquela pessoa que entende qual é o progresso que a empresa precisa ter, quais são os resultados que a empresa precisa ter e o que eu preciso fazer para ser a opção número 1 dessa empresa. O que eu preciso fazer? Felipe, mas o que tem a ver com a bandeira do Brasil que tu botou aí? É que daí eu boto a bandeira do Brasil, você nunca mais vai esquecer essa analogia que eu vou trazer para vocês aqui. O que está escrito na bandeira do Brasil? Está escrito aqui: ordem e progresso. Correto? Nós somos ensinados, gente, a fazer as coisas sempre quando tudo está muito certo. Ou seja, a oportunidade está ali, foi criada a vaga para eu poder atingir, já existem os requisitos para que eu seja a pessoa dessa vaga. Nós não somos ensinados a criar as oportunidades. Nós somos ensinados a esperar as coisas acontecerem para que aí a gente haja. Só que nesse momento, quando as coisas já estão prontas para você agir, o que acontece? Tu não está mais sozinho. Tu começa a ser uma pessoa, entre aspas, só mais uma pessoa dentro daquele processo.
Porque a vaga está ali, a oportunidade está ali, aí a oportunidade é para todos, não podemos ser individualista aqui, mas a partir do momento que tu é a pessoa que cria oportunidade dentro da empresa, e isso é importante para alavancar a tua carreira, ou seja, cria oportunidade, não espere que as oportunidades caem no teu colo e as coisas simplesmente aconteçam com você. Você até pode esperar isso, gente, mas o que eu quero dizer? Vocês vão pagar o pedágio disso. Simples assim. Ah, qual é o pedágio? Não, aumentar a tua concorrência. Daqui a pouco realmente tu não tem a qualificação técnica para aquilo ali. Vou pegar um exemplo assim que aconteceu com o pessoal que a gente trabalha junto assim, né, em alguns projetos. Um amigo meu que veio lá de Curitiba, para quem assistiu a aula 1 sabe que morei 2 anos e meio em Curitiba. Ele me falou de uma situação de um colega dele que trabalhava junto com ele. Aos olhos dele, tudo bem, a pessoa, ela não era tão tecnicamente adequada para a função. Vamos usar esse termo aqui. E o que aconteceu? Eles estavam lado a lado, mesmo nível hierárquico, porém essa pessoa viu alguma situação específica, eles trabalham numa empresa de transportes, enfim, uma das maiores do Brasil, e ele percebeu lá uma situação que havia um desperdício. Basicamente, mais ou menos isso é a história. E o que ele fez? Ele começou a recolher aqueles números e aqueles dados. E era uma situação, gente, que todo mundo sabia, via que ali tinha um problema. Só que o que esse cara fez? Ele foi lá, começou a juntar esses dados, botou numa planilha, fez lá um dashboard, sei lá o que ele fez exatamente. Pegou lá, chamou um dia o diretor, o supervisor dele, não sei, e fez uma reunião e mostrou esses dados de uma forma organizada, ou seja, de uma forma com clareza que fosse possível que o dono da empresa entendesse que ali existia uma torneira aberta. E eu não quero evangelizar esse momento aqui, mas uma situação muito semelhante dessa é com Moisés, né? Que. Desculpa, pessoal, sou meio ruim com isso. Se é Moisés, agora fiquei na dúvida. Mas, né, que ele vai lá e interpreta o sonho, né, do faraó, né, dos 7 anos de seca, 7 anos de bonança. E o faraó fala para ele: quem melhor que você para que governe, então, esse período? Foi o que aconteceu com esse cara. Ninguém trouxe o número, ele trouxe. O que aconteceu? Botaram ele de frente do projeto. E viram que o projeto rendia, começaram a botar mais pessoas, o cara se tornou supervisor, depois gerente da área, e depois esse meu amigo falou assim, bah, mas o cara nem é tão bom assim, Felipe, não sei o quê, né, com relação assim a tecnicamente falando. E eu falei, mas sabe o que acontece? Esse cara tá certo, porque ele enxergou uma oportunidade, trouxe, mostrou para a pessoa certa, network, e teve resultado. Tecnicamente talvez realmente seja abaixo desse meu amigo, mas ele mostrou um resultado que todo mundo estava vendo e ninguém fez nada. Ele foi lá e fez. Então, por isso a bandeira do Brasil. Primeiro, gente, a gente vem com o progresso, depois a gente vem com a ordem. E como eu estava dizendo, nós somos ensinados a esperar tudo perfeito para todas essas coisas acontecerem. Ah, quando surgir a vaga, eu vou me movimentar. Quando, enfim, eu vou me preparar, então, quando a oportunidade aparecer para mim, e se for para mim. Não, gente, comece a preparar hoje. Por isso que eu estou dizendo que vocês já são empreendedores, porque vocês já estão se preparando. E qual é o benefício de nós sermos um intraempreendedor? Tu começa a entender de gestão de recursos. Tu já não é mais uma pessoa tão tática, por mais que a tática é importante, mas tu começa a se tornar uma pessoa estratégica dentro da empresa, porque tu começa a pensar muito mais no resultado que a empresa precisa, do que o negócio precisa. Então tu passa a ser, assim, quase de uma hora para outra, uma pessoa estratégica dentro do negócio. Porque tu começa a entender de números, tu começa a entender os recursos necessários para que aquele objetivo seja alcançado. Fez sentido? Bota nos comentários aqui, eu quero ouvir de vocês aqui, se faz sentido. Ah, Felipe, faz sentido mesmo. Quando a gente começa a entender do que a empresa precisa, a empresa começa a entender que eu consigo entregar e automaticamente elas começam a me chamar para mais algumas reuniões estratégicas. E aqui, dois pontos importantes para vocês aqui. Dois pontos importantes. O intraempreendedorismo é o primeiro passo para você empreender.
Não sei se você tem esse objetivo, mas eu sempre tive esse objetivo. Tanto que hoje eu empreendo. Toda essa minha trajetória fez com que eu pudesse abrir o meu negócio hoje. Então, toda essa minha trajetória me trouxe, entre aspas, a cancha, é o que a gente usa aqui no Rio Grande do Sul, conhecimento prático do que realmente importa para a empresa. O que é uma meta, o que é, por que temos que bater uma meta, quais são os números para criarmos umas metas, por que tudo isso é importante, por que um DRE é importante. Mas, Felipe, o que é um DRE? Demonstrativo de resultados executados. Não sabia, gente. Volto a dizer, uma pessoa lá que não. Eu nem tenho faculdade, gente. Tô fazendo entender. Eu fiz 2 anos em cada uma das cidades aqui, acabei que nem terminei a faculdade. Fiz 2 anos em cada uma, tá tudo trancado aí. Porque eu comecei a entender de números da empresa. E quando eu digo isso, não quer dizer, Felipe, mas agora quer dizer que eu tenho que ser, então, o cara de todos os números da empresa. Não. Tu tem que entender o que dá resultado para a empresa. Independente da área que tu esteja na empresa. Se tu começa a ver que o teu setor tem um gargalo e ali tu pode melhorar aquele processo, tu está sendo um intraempreendedor. Porque tu está reduzindo a despesa da empresa e aumentando o faturamento da empresa. Só que tu precisa achar uma forma de fazer com que as pessoas vejam que foi você que criou aquela oportunidade. Porque senão, tu é passado para trás. E eu não sei ali se vocês entendem, mas, cara, existe um jogo acontecendo aí, né? Existe um jogo. Só precisa saber se você foi convidado para o jogo. Saber em que lugar que tu tá no jogo. Se tu tá no banco de reserva, se tu tá lá nas 4 linhas, ou se você tá na arquibancada assistindo. Entendeu, gente? Eu tô trazendo um lado para vocês aqui que a gente. Aqui eu tô sem o livro, vou falar isso na aula 3. Mas a gente é ensinado que na área de gestão, liderança, tu precisa ser um líder que entenda de várias ferramentas aí. E eu tenho certeza que pode ser que eu encontre um monte de hater a partir de então. Mas tu tem que ir lá aprender a fazer feedback, fazer avaliação da 360. Vou falar disso também já na outra, para que fique repetitivo. Quem está me acompanhando sabe que eu sou desse jeito aqui. E tu fica um tempo grande só mexendo nessas coisas, arrumando processinho aqui, processinho ali, e processo que nem de fato não faz com que a empresa ganhe dinheiro. E tu fica aquele tempo ali só. Aí tu chega lá e diz, olha aqui, gente, o processo que eu arrumei, que agora as pessoas se comunicam de forma mais eficaz, agora eu entendo o que o setor A quer, que o setor B quer, olha só como aqui, ó, pega esse documento, que gera outro documento para lá, que passa para cá, mas aqui ninguém assinou o checklist, tá aqui o erro. Cara, isso não adianta de nada, sem que tu traga resultado. Se não é só mais papel, é só mais burocracia, então tu precisa entender como tu começa a olhar o jogo, como as coisas de fato funcionam dentro de uma empresa. Se você até hoje está lá no processinho, no checklist, mas ninguém preencheu aqui a folha, isso não sei o quê. Gente, com todo respeito a todas as profissões, mas isso não bota dinheiro no bolso da empresa, consequentemente não bota dinheiro dentro do teu bolso, porque as empresas premiam aqueles que ajudam a empresa a crescer. E a empresa cresce com faturamento e lucro. Ponto. Às vezes dói, mas é isso aí, gente. Então, saia dessa tua bolha, gente. Sai dessa bolha. Sai dessa bolha que vocês estão aí de reclamação. E não estou dizendo que vocês são pessoas que reclamam, tá? Eu estou dizendo saiam da bolha que vocês estão com as pessoas. As pessoas que estão próximas de vocês, que tendem a só reclamar e que as coisas estão difíceis, que as coisas estão ruins, essas pessoas são pessoas que não construíram nada. E vocês vão construir porque vocês estão aqui, vocês estão assistindo essa aula, gente. Eu já diria assim, vocês estão à frente de, olha, eu diria de milhões, talvez é que daí eu não tenha todo esse dado, mas com certeza é milhões, gente. Porque as pessoas são travadas. Aula 1. E a gente está aqui para alavancar a carreira de você, gente. Fez sentido essas 3 travas, gente? Antes de eu caminhar aqui para o final aqui da aula, algumas pessoas estão me perguntando, Felipe, mas e o teu método, né, o método Open e tudo mais? Sim, gente, eu tenho um método Open. Um método que, de fato, ajuda aí pessoas a alcançarem a prosperidade financeira dentro das suas carreiras, fazerem realmente resultado
exponenciais semelhantes ao que eu trago aqui. A gente já apresentou isso também na aula 1. Mas o que eu quero de vocês? Eu quero que vocês fiquem agora focado nessas aulas. Se não olhou a aula 1, revisa a aula 1 de novo. Depois revisa essa aula 2 aqui com mais calma também, tá? Vai ter um momento para nós falarmos disso. Vai ter um momento que nós vamos abrir, né, para que pessoas possam entrar nisso. Mas eu quero que vocês fiquem nesse momento 100% focados nessas aulas. Para que tudo que a gente está fazendo aqui aterrize para vocês. Porque, gente, o que eu estou fazendo? Eu estou trazendo um outro lado da moeda que as pessoas não mostram. Os donos de empresa não mostram isso. Por mais que eles queiram que vocês saibam, eles não têm nem tempo para fazer isso aqui. Eles esperam que o RH deles façam isso. O RH não vai fazer isso aqui. O RH vai ficar mandando você fazer avaliação 360 e fazendo o feedback e fazendo relatório. E não é isso que o dono da empresa está esperando de ti. Falei rápido, mas falei duro e é isso aí, gente. Acredite se você quiser. Isso foi o que transformou a minha vida. Isso foi o que transformou a minha carreira. E vai transformar a de vocês. Creem nisso. Creem nisso. Não tem erro. Por isso que eu digo, revisem. Inclusive, vou aproveitar aqui e fazer uma revisão com vocês aqui da aula. O que nós vimos hoje, então? Mostre seus resultados para quem precisa ver. Tenha um sucessor. Gente, comecem a fazer isso. Entendam que isso é importante. Por último aqui, essa mentalidade empreendedora, ou seja, o intraempreendedorismo. Queira fazer parte disso, gente. Não entre na onda que vocês estão fazendo puxa-saco. Não, gente, vocês estão fazendo um relacionamento estratégico, vocês estão criando pessoas para te substituírem, para que de fato tu possa empreender dentro da empresa e quiçá abrir o teu negócio. Entende, gente? Isso vai abrir a mente de vocês de uma maneira que talvez vocês nunca tenham visto isso na vida de vocês, gente. Eu queria também, gente, aqui, ó, dar alguns avisos para vocês. Ó, nossa terceira aula aqui, ela vai acontecer na próxima sexta-feira, tá? Que é o mapa. Agora a coisa fica séria. Um mapa para você ganhar 2 vezes mais. Ou seja, qual é a trajetória para você chegar nesse objetivo? Quero também deixar aqui um convite, obviamente, para vocês, novamente da nossa comunidade. Já mostrei lá no começo lá como as pessoas já estão crescendo, gente. As pessoas já estão entendendo que existe um jogo aí, elas estão aprendendo a jogar. Não quero que vocês fiquem de fora disso, porque eu quero que vocês vão lá, entrem, tá na descrição desse vídeo aqui, tá o link da comunidade, tá o link do nosso grupo. Tem gente que não tá no grupo, gente. Não vai receber as informações, vai receber as informações depois. Tá entendendo? Então entrem na comunidade, entrem no grupo. E aí o último recado mais importante, talvez, não, mais importante é a aula, né, gente? Mas um recado importante aqui para vocês. Nós vamos ter sorteio. Falei isso para vocês, quem está acompanhando aí já está sabendo, vai ter sorteio. Vai ter sorteio aí de uma vaga para nossa próxima turma do Método Open. O que é esse método? É um método que vai te ajudar a ganhar 2 vezes mais. De forma rápida, prática. Mostrei aqui já para vocês na aula 1, gente. O que é esse sorteio? Como que ele vai funcionar? Para te poder participar dele, é importante lá que você faça lá alguns resumos, tudo mais, que a gente já botou isso lá dentro do nosso grupo. Bota lá na comunidade. Mas principalmente, o que acontece? Assistam as 3 aulas, por quê? Na próxima aula, na sexta-feira, eu vou dar um pouco mais de detalhe, mas eu vou explicar de forma geral para vocês. A gente vai ter um questionário de 10 perguntas. 10 perguntas sobre as 3 aulas. Sobre as 3 aulas. E vão ser perguntas muito simples, gente, muito fácil de acertar. Assim, quem assistir a aula vai tirar assim com o pé nas costas. Mas como eu ainda tenho um coração muito bom, eu vou deixar ali como uma média 7. Ou seja, precisa acertar 7. Ok? Simples e fácil. Como vai funcionar? Na sexta-feira, provavelmente ali pelas umas 16 horas, 4 horas da tarde, eu vou soltar lá no grupo
lá no grupo o link para preencher e responder as perguntas, né? E esse link ele vai ficar disponível para vocês aí até para respostas até no domingo às 16 horas também, tá? Porque no domingo, agora, às 8 horas da noite, nós vamos estar na nossa última aula, que ela vai ser ao vivo ali para vocês, tanto no Instagram como no YouTube, onde nós vamos fazer quase que um geral da semana toda aqui, né? E lá a gente vai fazer o sorteio dessa vaga. 0800. Vai lá, vai preencher, vou pegar a lista de todo mundo que acertou lá 7, vou divulgar essa lista lá dentro do grupo, inclusive, são as pessoas que estão aptas para o sorteio. Vou lançar isso provavelmente antes da aula de domingo à noite. E eu já vou pedir assim, encarecidamente para vocês assim, ó, gente, torce para ser uma pessoa que daqui a pouco não tem condição de entrar num método. Torce para que seja uma pessoa que realmente esteja precisando nesse momento. Eu quero que você queira essa vaga. Porque eu quero te acompanhar, eu quero te mentorar, eu quero te mostrar como você pode fazer isso, como a gente pode, como existe um outro lado das coisas, tá, gente? Então, assim, torço para que seja uma outra pessoa. Não quero que você fique bravo se você não ganhar. Por favor, gente. Por favor. Até porque se tu não tá torcendo pro coleguinha do lado ali também, tu já tá com uma mentalidade distorcida das pessoas que estão acompanhando aqui essas aulas. Sou meio duro mesmo assim, tá, gente? Mas fica tranquilo. Eu sou gente boa. Gente, sobre a aula de hoje era isso. Terminamos. Eu quero que vocês entrem lá na comunidade, botem seus resumos, comentem aqui qual foi a sacada que vocês mais tiveram aqui na aula 2. E, obviamente, eu espero vocês na nossa próxima aula, que vai ser o mapa para você ganhar 2 vezes mais. Fechou, gente? Então, até a próxima. Obrigadão aí.